Boa noite, seguidoras da Rede Pedagógica. Boa noite, seguidores da Rede Pedagógica. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo. Estamos iniciando mais uma jornada pedagógica. E hoje nós temos aqui um conteúdo que você pode achar um pouco inusitado, mas que tem tudo a ver e que é muito rico. Nós vamos hoje fazer uma viagem pela língua e pela cultura alemã. Você sabia que muita coisa na nossa realidade brasileira depende muito do alemão, teve influência do alemão? Por exemplo, a nossa Constituição. A Constituição brasileira é inspirada na Lei Fundamental de Bonn, que é a Constituição da Alemanha de 1949. Isso sem falar, né, no direito como geral, nós temos também os contos de fada, isso mesmo. Você que é professora, você que é professor e que utiliza contos de fada, muitos dos contos de fada que nós utilizamos hoje, não é, são originários da Alemanha. Nós temos, por exemplo, os irmãos Grimm, os irmãos Grimm, que fizeram uma coletânea de contos de fada e que hoje inspiram tanto os professores e também as crianças. E trouxemos aqui para bater um papo com a gente sobre alemão, sobre cultura alemã e sobre a Alemanha, a professora Juliana Mello, que já morou na Alemanha e tem muita experiência. Boa noite, Juliana. Guten Abend, Edvaldo. Guten Abend. Guten Abend. Pois é, Ju, eu estava aqui falando aqui da Alemanha, das influências, né, que a Alemanha aportou no Brasil. Muitas questões aí, né, muitas riquezas, né, que a Alemanha tem. É uma coisa engraçada, né, Juliana? Quando as pessoas vão visitar a Europa, as pessoas imaginam o seguinte: olha, eu vou conhecer Paris, né, o meu sonho é conhecer Paris, ou talvez Londres, e as pessoas não se interessam tanto pela Alemanha. E quando conhecem, realmente é uma surpresa, porque é um país maravilhoso. Parece um cenário de contos de fada, não é mesmo, Juliana? Com certeza, Edvaldo, certamente. Tanto a Alemanha como a Áustria e a Suíça, né, que são países também de língua alemã. Todos esses descrevem bem isso que você falou. Todos parecem um cartão postal, com certeza. Principalmente determinadas regiões, né? Isso mesmo. Então, nós estamos aqui hoje para falar um pouco, né, sobre o alemão, sobre a Alemanha, sobre a cultura alemã e sobre curiosidades também desse país que é maravilhoso. Maravilhoso. Já falamos aqui dos contos de fada, não é isso, Juliana? Muitos contos de fada se originaram na Alemanha, não é isso? Isso, através dos irmãos Grimm, né, Edvaldo? Also, Brüder Grimm em alemão, né, como você falou. E depois teve, com a ascensão do Walt Disney, né, esses contos foram feitos assim numa versão mais suave, né, porque a versão original em alemão é um pouco pesada para a nossa cultura, né, então teve essa coisa do Walt Disney e a tradução para o português brasileiro, pelo menos, é bem mais suave. Mas sim, vários contos da nossa infância, né, da nossa educação básica, muitos mesmo são da Alemanha, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Rapunzel, João e Maria, são vários que influenciaram a nossa infância, com certeza. É muito legal, não sei se os professores, se as professoras que estão aqui sabem, mas na verdade os irmãos Grimm não criaram as histórias. Eles fizeram uma coisa bem interessante, que é ouvir as pessoas, né, as famílias, e ir coletando esses contos de fada, não é isso, professora? Exatamente, eram histórias do cotidiano. Alguém falou aqui que meu áudio está baixo. Será que agora está melhor? Se eu virar, acho que o meu microfone estava virado. Então, os contos vêm muito do cotidiano popular, né? Os irmãos Grimm foram às ruas naquela época e foram conversando com os locais, sentaram no banco da praça, conversa com um, conversa com o outro, atrás das lendas, né? Aquelas lendas urbanas. E dessa forma eles foram compilando, Edivaldo, e formando os contos, né?
Então, de fato, eles não escreveram da cabeça deles sozinhos, assim, foi uma coisa junto com a comunidade, vamos se dizer, né? É, gente, olha, e vocês que são professores, né? Eu sei que muitos já passaram por essa experiência, mas o Guimarães Rosa, aqui no Brasil, também fez um percurso semelhante, né? De fazer visitas em zonas rurais, de conversar, né, com pessoas simples e anotando as palavras, a forma de conversar, as histórias, né? Então, o Guimarães Rosa tem livros maravilhosos. É uma valorização que ele fez da cultura de muitas pessoas que estavam esquecidas, né? Pessoas que nunca eram ouvidas. Então, essa valorização é muito legal. E os irmãos Grimm fizeram isso também com relação aos contos de fada, né? E certamente, né, professora Juliana, quantos contos de fada não se perderam ao longo da história, hein? Que sorte, né? Porque, assim, graças a eles, esses contos foram, né? Imagina, senão essas histórias talvez elas fossem perdidas ao longo do tempo, né? Histórias assim, boca a boca, né? Então, ainda bem que eles compilaram e escreveram esses contos, né? Porque com certeza elas seriam perdidas. Que bom Certo. E que foi você, feito. né, Juliana, morou na Alemanha. E qual Morei. foi a sua primeira impressão? Olha só, vou te dizer uma impressão que eu tive ao chegar aos Por Estados favor. Unidos. Pessoal, até quero aproveitar para vocês, aproveitar para dizer para vocês da importância desse intercurso cultural, de você conhecer outros países, conhecer outras línguas. Os seus horizontes, né, eles vão se expandindo. Às vezes, a gente fica achando que a realidade se limita ali à nossa vila, ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso país. Mas quando você começa, né, a conhecer outros lugares, e quando você começa também a conhecer outras línguas, a sua realidade vai se expandindo. Por exemplo, a minha impressão ao chegar a primeira vez aos Estados Unidos, né, foi realmente uma coisa revolucionária, porque é um país todo organizado. Parece que você está entrando em outro mundo, né? Planeta, né, É gente? outro planeta. E na Alemanha, como é que foi a sua chegada, assim, pela primeira vez à Alemanha, professora Juliana? Ai, Edivaldo, eu compartilho dessa sua descrição em relação à sua chegada aos Estados Unidos. Assim, quando eu cheguei na Alemanha, eu tinha 20 anos de idade, nunca tinha saído do Brasil, nem aqui para os nossos vizinhos, Argentina, Chile. Meu primeiro voo internacional foi para a Alemanha, na vida, assim. E aí, assim, por exemplo, eu morei numa cidade próxima a Munique. Munique fica na região sul, né, no estado da Bavária, ou Baviera. E vamos se dizer que é o estado mais assim desenvolvido tecnologicamente, é o estado mais rico. Então, o aeroporto de Munique, já naquela época, era muito, muito, muito moderno, muito desenvolvido, muito chique, sabe? Muito luxuoso. Então, assim, eu lembro que as minhas primeiras impressões, o primeiro impacto já foi logo com a tecnologia, já foi logo com o estilo, com a modernidade. Eu achei muito, muito assim diferente dos aeroportos daqui na época. Embora hoje em dia eu acho que os aeroportos daqui estão excelentes, está tudo muito parecido, né? Bom, então eu cheguei lá, então tive esse impacto de achar mais limpo, mais moderno, mais tecnológico. E fui recebida muito bem pela família alemã. Então, eu acho que eu fui com um certo medo, um certo receio. Aqui no Brasil, infelizmente, Edivaldo, muitas pessoas têm a impressão que eles são muito frios, né? É um estereótipo que os brasileiros têm em relação aos alemães. E aí eu fui recebida com flores, com chocolate, com um abraço, sabe? Então, assim, não sei se foi sorte, se foi porque eu fui fazer esse intercâmbio, né? Mas fui recebida com muito carinho, assim, muito bem. Eu cheguei na época do verão, então eu não tive aquele impacto em relação ao clima, né? Eu cheguei em setembro, que ainda é o verão. A minha impressão foi que eu estava entrando num túnel e saí num outro planeta, assim, achei muito diferente. E também a questão da língua, né? Quando eu fui a primeira vez, meu alemão era muito pouco ainda, era bem um alemão básico. Então, já no avião, ouvindo as pessoas, assim, já dá aquele medo, né? Já foi
uma angústia, mas depois de 3 meses, quando eu já estava conseguindo falar a língua, é como você falou no início, abre os nossos horizontes. Você poder conversar na língua com uma pessoa local é impagável, assim, é uma experiência diferente de você estar no local e não sabe se comunicar. É muito ruim não conseguir se comunicar com as pessoas do ambiente onde você está morando, né? É por aí. É muito legal. Eu não sei se essa disciplina ainda é muito comum nos currículos, mas quando eu fiz faculdade, né, a primeira faculdade que eu fiz, havia uma disciplina chamada Antropologia Cultural. Olha, E essa disciplina, né, ela enfatizava a importância da diversidade cultural. Olha só, alguém disse que a Silvia, né, o Daniel, Guten Nacht, é isso? olha só, Bernardo. Mas aí Guten Nacht. tem um detalhezinho aí, não é, Tem 2 professor? detalhes, Edivaldo. Gute, né? Gute, sem o N, e o Nacht é maiúsculo porque é um substantivo, e todos os substantivos são grafados com letra maiúscula. Mas eu gostei da iniciativa dela tentar aqui, dar uma boa noite pra gente, né? Olha Acho só. que, acredito que é Silv Daniel, né? Então, obrigada aí, Guten. Na verdade, vamos falar Guten Abend. Quando a gente estiver lá na frente encerrando a live, nós falamos para todo mundo aqui Guten Nacht, né, para despedir. Mas esse horário ainda, e a gente também está se encontrando, é um cumprimento. Então, nós falamos Guten Abend. O Guten Nacht fica para despedir ou quando você vai dormir. Já estamos aprendendo aqui, tá vendo, gente? Então, olha só. Boa noite em alemão. Quando você chega, Guten Abend. E Isso. quando você vai embora, Gut Guten Nacht. Nacht. Gute. Aí não tem o N, né, professora? Não tem o N porque Nacht é feminino e Abend é masculino. Então o N é quando a palavra seguinte, no caso Abend, é masculina. Eu gosto de gramática, acho melhor eu me controlar aqui, senão daqui a pouco eu já estou dando uma aula. A Adri disse aqui que também fez a disciplina, né, de Que você dizia antropologia antropologia cultural, é isso? cultural. Olha só, que Nossa, que legal, importante, né? que legal. Professora, eu acho que os dois, a nossa produção está aqui reportando que você precisa colocar os 2 fones de ouvido, porque está dando um pequeno eco. Talvez o som da minha voz está entrando aí pelo E fone. agora? Tá melhor, será? Ah, fazer um teste aqui, teste. Tá dando um eco ainda, talvez Tá seja. dando eco. Eu vou tirar o fone e inserir novamente. Tá. Que às vezes indução. 1, 2, 3. Resolveu, viu, professora? Muito bem. Muito Resolveu. bem. Coisa Eu boa. acho que não estava conectado então direito, mas que ótimo que a gente resolveu bom. aqui esse probleminha. Olha, e Exato. nós falamos aqui da importância de viajar, e nessa live estamos fazendo aqui uma viagem, um voo de reconhecimento na Alemanha, que é um país maravilhoso. Na verdade, né, gente, por conta do nazismo, do cataclisma da Segunda Guerra Mundial, os alemães, né, ficaram muito prejudicados, né? Na verdade, muitas pessoas, né, desenvolveram preconceitos contra os alemães. E esse país foi esquecido por um tempo, inclusive os pensadores, a filosofia riquíssima que a Alemanha tem, o direito. Então, as artes, né? A Alemanha é um país riquíssimo também em termos de artes. Alguns dos maiores e mais ricos museus do mundo também estão na Alemanha. Então, estamos aqui fazendo aqui uma viagem de reconhecimento na Alemanha, aproveitando aqui a experiência da professora Juliana Mello, que é a professora de alemão da rede pedagógica. A rede pedagógica tem cursos de idiomas, viu, gente? Essa rede pedagógica é muito ousada. Tem de tudo um pouco. Vamos fazer alemão, gente. E os outros idiomas também. Temos francês, italiano agora também, né, Edivaldo? Espanhol, inglês. Isso E um mesmo. time muito bom, um time de primeira. Começar aqui pela Juliana, que realmente tem muita formação, né? Obrigada. Tem muita competência e muita experiência. E professor, então, você nos disse aqui da sua impressão, né, ao chegar à Alemanha, o que você achou lá de diferente.
E qual que é a visão dos alemães com relação aos brasileiros? O que que você percebeu? Então, Edivaldo, eu acho que a visão deles sobre os brasileiros é muito boa. Algumas também estereotipadas, né? Por exemplo, eles pensam que todo mundo aqui é muito feliz, assim, eles acham que todos os brasileiros são muito alegres, festeiros, festivos, que mais? Eles acham que faz sol o ano inteiro, mas acho que isso é verdade, né? Até Uhum. que, mesmo agora que está um pouquinho mais frio, a gente tem o sol, né? E então, assim, a impressão deles é muito boa. Eles acham também que todos nós sabemos muito sobre futebol, somos expert no assunto de futebol. Mas assim, não acho que são estereótipos tão ruins, assim, sabe? Na verdade, muitas vezes quando eu falava que era brasileira, a pessoa já abria um sorriso. Ah, brasileira, brasilianerin. Então, assim, acho que nós causamos uma boa impressão de um povo alegre, de um povo que não é triste, sabe? Assim, eles acham que a gente é muito empolgado, muito feliz. Então, é bom, não deixa de ser ruim esse estereótipo, assim. E você foi au pair matching na Alemanha, cuidou de crianças. Eu Genau. gostaria que você falasse um pouquinho dessa experiência e também como que é a escola para crianças na Alemanha. Certo, Edivaldo. Eu fui au pair Mädchen, né? Eu fui babá de duas meninas. Na época, uma tinha 3 aninhos, a outra tinha 5. E eu vivi uma experiência muito importante, que a menina mais nova, de três para 4, o primeiro dia dela no kindergarten, no jardim de infância, eu estava presente. Então, é um dia muito marcante na vida de qualquer pessoa, né? A primeira vez que você vai para o kindergarten. E eu estava lá com ela e junto com a mãe também, então foi muito incrível. Claro que ela aprontou um chororô, tal, foi uma situação difícil. Algumas crianças não lidam bem, mas as impressões do kindergarten foram as melhores. Eu ia todos os dias ao kindergarten buscá-las, às vezes eu chegava mais cedo, ficava espiando, ficava querendo ouvir um alemão, né, para... E assim, as turmas não são tão cheias como as turmas daqui. As crianças aprendem a se tornarem muito independentes, né? Isso é muito bacana, assim. Essa independência na Alemanha é desde cedo. A criança até demais às vezes, sabe, Edivaldo? Às vezes eu até queria ajudá-las mais, a gente é muito acolhedor. E elas naem, sabe? Tipo assim, eu faço, né? Muito pequenininha, quer comer sozinha, quer vestir a roupa sozinha, quer calçar o sapato sozinha. É interessante, assim, eu acho que aqui, não vou generalizar, mas muitas crianças são mais mimadas, talvez, assim, acho que o brasileiro bota mais na mão, assim, faz mais, né? E uma coisa interessante é que quando termina o kindergarten e elas vão para o primário, né, para o Grundschule, para a escola primária, durante uma semana, os pais, Edivaldo, eles vão com a criança a pé, se for uma cidade pequena, ou vão de metrô numa cidade grande. Então, durante 5 dias, né, vamos dizer, a primeira semana, o pai ou a mãe vai com a criança mostrando o caminho, ou o caminho do metrô, ou o caminho a pé. No início da segunda semana, a criança vai sozinha. Então, uma coisa curiosa que me aconteceu em Berlim uma vez, eu vi um garotinho no metrô, é sério, Edvaldo, acho que ele tinha 6 anos, assim, ele não tinha 7 ainda. Ele estava sozinho no metrô, e eu pensando, gente, essa criança vai chamar a polícia, né, para ajudar. E aí depois eu vi que ele estava com material escolar. Então, assim, isso é inimaginável aqui, eu acho, uma criança... Por exemplo, Berlim, vamos colocar assim como, sei lá, São Paulo, né? Tudo bem, tem 3 milhões, a diferença é muito grande, mas é a maior cidade para ele. Imagina uma criança aqui em São Paulo, com 6, 7 anos, pegando o metrô para a escola. É curioso, né? Eu fiquei... Então, e assim, e lá eles são um pouco rígidos. Então, se a criança, vamos se dizer, no início da segunda semana, ai, mãe, por favor, eu ainda não decorei o caminho. Me leva de novo. A mãe vai falar, não, você já teve 5 dias comigo para aprender. Eles são bem, assim, firmes, né? Então, é uma curiosidade que eu fiquei, assim, bem admirada, né? Essa independência que se estimula nas crianças alemãs. Olha só, então a pergunta aqui, olha só, a pergunta da Lira Seca. Se tem
Olha só, uma crença popular que até hoje é realizada na Alemanha. Eu Uma até, crença popular? enquanto você Desejos pensa, populares. Juliana, Uhum. enquanto você pensa, eu vou contar uma experiência que eu tive na Alemanha. Eles fazem Ah, eu pensei em um festas, aqui, mas tudo bem. Uhum. tá? Eles Eu fazem pensei em dois. festa, que legal. Eles fazem festa, todo mundo se veste a caráter, né? Ó, se você acha também que a Alemanha está muito longe, vai ali, ó, para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, tem Sério? muitas colônias lá Sim, alemãs, né? sim, tem muitas colônias. Mas será que essa independência também é cultivada lá? Será que as crianças lá também são criadas para o mundo, assim, desde muito cedo? Eu Isso. acredito que sim, viu? Até porque na Inglaterra também tem a mesma coisa. Ah, é? Os pais estão andando com Hum. essa criança, a criança capota, sai rolando, o pai continua andando e deixa a criança se virar. A gente, ai meu Deus, coitadinho, Meu Deus, machucou. tadinho, se machucou, ralou, tá sangrando, né? É, Então a Alemanha realmente tem muitas festas, valorizam muito a cultura local, né? Muita preservação de cultura. Gente, aliás, olha só, dos países que eu conheci, o país que mais valoriza a cultura é a Alemanha. Valorizar a história, o folclore, a é, lenda, os costumes os regionais, né? costumes. Mas eu vou deixar Uhum. você responder, porque você que é especialista aqui em Alemanha, viu, Ai, professora que isso, Juliana? Edivaldo. Não, mas você me ajuda porque você também é um viajante do mundo, né? Tá sempre viajando, Edivaldo, conhecendo. Olha, que eu me lembrei de duas coisas. Uma em relação ao primeiro dia de aula, eu contei do primeiro dia no kindergarten, de uma história particular. Mas o primeiro dia de aula na escola mesmo, ali como se fosse a primeira série, eu acho que hoje não é primeira série, Edivaldo me corrija. Eu sou de outro tempo, que falava primeira série. Não sei se agora é primeiro ano, Primeiro ano, né, do primeiro ensino ano. fundamental. Isso. 7 anos, né? O ensino fundamental lá com 7 anos é interessante. Se eu pudesse, eu mostrava uma imagem, pena que eu não tenho aqui. As mães e os pais fazem isso que é muito legal, é uma tradição antiga. É como se fosse um cone bem grande de valor, mas um cone de papelão, só que é uma coisa artesanal linda, assim, cada pai se empenha bastante. Eles ficam uma semana trabalhando naquele cone, normalmente de papelão, de cartolina, muito resistente, muito bonito. Dentro desse cone, eles colocam várias guloseimas e tal. Então, assim, tem uma foto típica. Eu demorei para entender essa foto, que as crianças tiram no primeiro dia de aula do primeiro ano, lá do primário, cada criança com o seu cone. E o que é legal é que esse cone é estilizado, né? Assim, foi o pai e a mãe que fez manualmente, assim. Para a gente talvez não tenha tanto sentido, mas para eles, assim, é uma foto que você vai numa casa de um alemão, num quarto de uma criança, vai ter essa foto do primeiro dia, ela com muito orgulho com esse cone gigantesco de cartolina, de papelão que o pai e a mãe fizeram, assim. Depois eu acho que não deve ser uma imagem difícil de achar no Google, não, porque é uma tradição na Alemanha toda, essa história do fone, é como se fosse um boas-vindas, né? E outra coisa de escola que eu me lembro das meninas também, mais ou menos ali quando tem a virada para o Herbst, né, para o outono, que tem uma história das crianças, elas constroem uma laterna que elas falam. Parece uma. Como é que a gente fala, gente, em português? É tipo assim: tem um pauzinho de madeira e elas colocam uma vela. Gente, meu Lanterna, problema tipo agora. isso? Uma lanterna, só que é caseiro, assim, tem uma vela dentro, uma lamparina, não sei. Uhum. E aí tem uma excursão, assim, tipo, tem um passeio noturno na Wald. Wald é floresta, né? Então, as crianças com todos os funcionários da escola e os pais, isso sempre quando começa o Herbst, quando tem essa virada para o outono, então já tá frio, já tem aquelas folhas lindas, vermelhas e amarelas, e as crianças, cada criança pequenininha, criança de 3 anos participa, com a sua lamparinazinha, lanterninha, e tem esse passeio pela floresta. Eu participei disso também e eles me explicaram que era uma coisa. E aí tem uma contação de história. Então, assim, todo mundo ali com a sua lanterninha bem caseira e cantando músicas locais e as professoras contando histórias. Eu adorei. Tenho fotos desse dia que até hoje eu adoro assistir. E pode estar chovendo, que é uma coisa interessante. Pode estar chovendo, pode estar frio, eles colocam a capa e cumpre essa tradição. E as crianças ficam assim um mês aguardando esse dia da excursão
em Wald, né, na floresta, assim, super legal. Ah, gente, é legal demais, porque esse ambiente dos contos de fada, que nós já estamos acostumados, né, ao ler as histórias, por exemplo, dos irmãos Grimm, isso se repete na cultura alemã. Muitos dos aspectos, né, do cenário, dos fatos, dos enredos, ainda até hoje existem. E também tem até o roteiro lá dos contos de fada. Você pode visitar os locais, né, que inspiraram as histórias em Encantador. E você falou, Juliana, sobre Kindergarten. Olha só que interessante, né? Ah, não sei se todos aqui na live sabem, mas o jardim de infância, Kindergarten, foi inventado na Alemanha no século XIX. Então essa Olha, escola, né, todinha formatada, preparada para as crianças, com cadeirinha. com cadeirinhas baixas, os móveis, né? É, É verdade, antigamente é não desse jeito. existia, né? E É, colorido, né? Tudo colorido, coloridíssimo, super colorido, cheio de cartaz, de cartolina nas paredes. É, lúdico, né? Tudo lúdico, lúdico. né? É muito interessante mesmo o Kindergarten na Alemanha. Então vocês veem que nos Estados Unidos, ou na Inglaterra também, se usa esse nome para jardim de infância. Por quê? Porque isso foi inventado na Alemanha. Então a educação infantil na Alemanha é algo muito forte, como a professora Juliana está aqui nos contando a partir da experiência concreta que ela teve lá na sua experiência como au pair médium. Eu nem vou Ah, eu queria só falar uma coisa muito boa, Edivaldo, é que as escolas são praticamente, assim, as escolas são gratuitas. O kindergarten paga-se uma taxa, né? Por exemplo, eu morei numa família que era assim, tinha uma boa condição financeira, né? Então, o governo alemão cobra proporcional ao salário daquela família. Então, a minha família, vamos dizer, pagava uma taxa mensal pelas duas um pouquinho maior. Mas se na mesma escola tivesse uma criança, filha de um funcionário que não tivesse um emprego assim tão muito bem remunerado, aí paga uma taxa menor. Isso no kindergarten. Então, o kindergarten é pago, mas assim, nem compara com o valor que é cobrado aqui. Agora, a partir da escola mesmo, do primário e segundo grau, ensino médio e faculdade é gratuito. Isso é uma é, coisa muito boa. Então, financeiramente, os pais não têm esse gasto alto, né, que aqui no Brasil se tem com as escolas particulares. E aqui, com a educação infantil, nem se fala, né, Edivaldo? Você vai ter uhum. um filho, colocar numa creche aqui, é puxado. É verdade. É verdade, gente. E na Alemanha também, né? Nós falamos muito, usamos muito até hoje o termo burguês, né? É um termo que vem da Alemanha e significa Bürger. cidade, não é isso, professora? Bürger é cidadão. Então, Bürger, cidadão, Bürgerin é a cidadã. E o prefeito é interessante, porque é Bürgermeister. Meister é tipo mestre, né? Uhum. Então, o prefeito é o Bürgermeister, como se diz assim, o mestre dos cidadãos, assim. É bem interessante, tá vendo, É, gente? Deixa junta eu isso com isso e vira uma outra palavra. ver uma outra coisa. E como que as coisas estão associadas? Então, vejam, burguês é aquela pessoa que vive na cidade, porque antigamente existia, né? Aquelas cidades menores, a vida toda rural, É, bucólica. Aí, nos entroncamentos das estradas, começaram a surgir o quê? As cidades, né? E então, a pessoa que morava na cidade é esse burguês, esse cidadão. Então, na Alemanha, o burguês cidadão é a mesma coisa, né? As palavras são são iguais, iguais. né? Uhum, Então é bem boa. legal. E o que é cidadão, gente? No Brasil, nós não sabemos direito o que é cidadão. E você acabou nos dando aí, né, iluminando para a gente o conceito de cidadania na Alemanha, que é um conceito muito forte lá. Por que, Sim. que a educação não é cobrada? Não é? Por que, que a escola está É um fora direito do fundamental, um direito básico, né? isso mesmo, está fora do mercado. No mercado você vai, né, para buscar o que é supérfluo, o que você, né, precisa, Verdade. não é, acima da sua condição de cidadão. Mas aquilo de que você precisa para, né, formar a sua cidadania, a escola, né, a Uhum, saúde, não é isso que é muito uhum, importante, o transporte
público, não é? Então, Maravilhoso. não é maravilhoso, né? O Estado entra ali provendo, né? No caso do transporte público, não é gratuito, mas o Uhum. estudante tem vantagens no transporte público, não é, professora? Muita, E a muita. qualidade do transporte público? Você vai me contar agora sobre isso, né? Que é uma coisa Ai, encantadora. Divaldo, encantadora. Assim, para mim, né, eu estava morando lá no passado, né, por conta do meu mestrado. Foi o segundo semestre de 2018 e o comecinho do ano de 2019. E eu te confesso que todos os dias que eu entrava no metrô para ir para a universidade era um encantamento. Tudo bem que foi um semestre inteiro, podia ter, enjoei, só que eu não enjoei, não. Eu achava, ai, gente, tão legal andar de metrô, tão bonito, tão limpo, tão eficiente. Então, eu estava como estudante, então realmente eu tinha um Studentenkarte, né, um cartão de estudante, que é um valor pago por semestre, e aí, assim, não vou falar que é baratinho, não. Mas assim, se eu for pensar que era ilimitado, Edivaldo, é barato, entendeu? Eu podia, Uhum. assim, errar, eu podia descer do metrô, pegar outro, né? Assim, era um cartão único, não tinha que ficar passando na catraca. Outra coisa boa desse cartão é que esse cartão de estudante, ele me permitia viajar pelo estado de Hessen, que é onde eu morei, né? Que eu morei em Frankfurt, da última vez agora. Então, se você pensar que eu podia rodar o estado inteiro, sabe? E dentro da cidade de Frankfurt, então é incrível. Então eu podia pegar metrô, ônibus, aquele tram, né? Straßenbahn, que é o tipo bonde, e ainda pegar o Zug, que é o trem, que é o intercidades, né? E muito bom, sem comentários, assim. Não dá Legal para comparar demais, com né? nada que eu vi, assim. Eu morei em Portugal também, já estive também nos Estados Unidos, mas eu vou te falar que igual na Alemanha, assim, quem já foi ao Japão diz que no Japão é ainda superior, mas do que eu conheço, a Alemanha é imbatível. O É, transporte público é e pontual, é verdade, salvo né? algumas exceções. Às vezes tem alguma obra, algum imprevisto, mas em geral, assim, é bem pontual, muita qualidade. E na Alemanha agora, chegou, com certeza, você chegou a ver parte disso lá na sua última estada na Alemanha, professora, essa crise dos refugiados, Ah, sim. não é? Porque, gente, olha só, a Uhum, Alemanha tem tanta qualidade de vida, né? Por exemplo, a questão da educação, que é mais uhum, relevante aqui para a gente da rede pedagógica. com É uma educação certeza. impecável, tudo de graça, o professor super valorizado, todos os recursos necessários para as crianças, né, se desenvolverem. É por isso que nos testes internacionais a Alemanha está nas primeiras posições em educação, nas pesquisas, na disciplina, né? Por exemplo, agora com a Covid, vocês vejam que a Alemanha teve uma abordagem muito eficiente, né, para impedir aí Uhum, uma uhum, contaminação realmente fora do controle e com um sistema de saúde também muito abrangente, muito eficiente. Então, uhum. a Alemanha tem muita coisa para nos ensinar. Agora, em relação aos refugiados, quando as pessoas chegam na Europa, né, vindo da Síria, da Líbia, de outros lugares, em geral, grande parte tenta ir para a Alemanha. Por quê? Porque Uhum. sabe que na Alemanha vão ser bem acolhidos, muito emprego, né? Eu cheguei a ver muitos imigrantes também, até de Portugal, muitos portugueses que se mudam para a Alemanha para ter uma Uhum. condição de vida melhor. Você chegou a ver mesmo essa questão dos refugiados lá na Alemanha, professora? Sim, Edivaldo, com certeza. Até colocaram aqui, hoje é aniversário da Angela Merkel. Parabéns, Angela Merkel, hoje é aniversário da chanceler alemã. Eu vi sim, e assim, o que eu percebi é que a Alemanha foi o país que mais abriu para os refugiados. E uma opinião bem leiga minha, uma opinião leiga, eu não sou especialista em direito, etc., em história. Eu acho que tem uma questão de uma dívida histórica, né, Edivaldo? Então, assim, a Alemanha abriu para 1 milhão de refugiados de 2016 para cá, né? Então, assim, enquanto a vizinha Áustria, né, a Áustria vizinha ali, foi bem, né, restritiva, não abriu muito. A Hungria, que também é relativamente próxima, também não abriu. A Alemanha abriu mesmo.
e muitos, assim, dando curso de alemão gratuito. Tem como se fosse uma bolsa, né? Um valor em dinheiro para eles. Assim, porque eles, quando chegam, eles não conseguem trabalhar, assim, né, no mesmo mês, nem no mês seguinte. Então, tem uma bolsa de ajuda do governo, até que eles consigam ser empregados. Então, isso foi bem controverso. Assim, em 2016 eu estive ali na Alemanha também, que foi o auge da chegada dos refugiados, né, principalmente da Síria. Foi controverso porque eu vi muitos alemães lá um pouco, assim, vamos dizer, insatisfeitos, né, achando que o governo estava ajudando até demais, sabe, assim, quase que dando a mão para o refugiado e etc, né, até que a pessoa conseguisse o trabalho. Mas uma coisa, tem pontos negativos e positivos como tudo, mas eu particularmente fico muito feliz que a Alemanha tenha sido, da Europa inteira, o país mais receptivo e aberto àquele momento de crise, né? Crítico para essas pessoas que estavam em estado de guerra, né? Elas não tá, né? Não era uma questão de sobrevivência. Eu conheci um refugiado que, inclusive, se tornou um amigo, Adel, um refugiado da Síria, um garoto que saiu da Síria e ele foi para a Grécia, foi para a Bulgária, foi para a Espanha, mas assim, o objetivo dele era a Alemanha, mas ele fez todo um caminho até chegar na Alemanha e com 1 ano de Alemanha ele já aprendeu alemão e ele já passou na prova de certificação e estava cursando engenharia. Então, quando eu conheci ele, ele já estava cursando engenharia, um garoto de 21 anos, saiu da Síria bem novinho. Olha E só. estava super feliz e se sentiu muito inserido, sabe, na Alemanha, acolhido, e muitas ajudas sociais, né? Muitas ajudas do governo. Olha só que legal. O Gabriel Dias, né, disse o seguinte, que viu na Alemanha criança, né, de fralda andando de skate. Ele que é lá de 13 Tilhas, né? Disse que é a Áustria brasileira. Um abraço aí para 13 Tilhas. E professores, Weizenlinden. não é? Tem Áustria brasileira também. Na Tem, é o segunda Tirol live, brasileiro. não é? Na segunda live, a gente falou um pouquinho da Áustria, porque lá tem uma figura muito importante que é da Áustria para a educação, né? Quero citar uma delas, que é o Freud. Mas fica para Freud. a segunda live, né? Tá Agora, bem. professora, né? Vamos deixar isso para... É muita coisa da Alemanha, É né? Muita muita coisa coisa, e legal. eu adoro falar disso. Se deixar. É muito legal. Mas olha só, você está falando aqui, né? Da receptividade na Alemanha dos refugiados, que foi realmente algo interessante, muito rico por parte da Alemanha. Eu fui ler uma vez a história de Berlim e descobri uma coisa muito interessante, né? Que Berlim, que hoje é a capital da Alemanha, ela cresceu recebendo pessoas de todos os lugares do mundo, inclusive dos judeus. Porque, né, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, né, havia muitos e muitos judeus na Alemanha. Mas por quê? Porque os alemães sempre foram muito receptivos com os estrangeiros. Havia guerras religiosas, né, na França, por exemplo, e multidões de pessoas fugiam para a Alemanha. Então, realmente, né, teve a situação da Segunda Guerra Mundial, uma coisa de que os alemães não gostam nem de falar, né, que é o Não, é tabu. Holocausto, né? Uhum, É uma coisa complicada na história. É, E até, né, as pessoas que visitarem a Alemanha podem conhecer, né, os centros, né, de concentração, os campos de concentração, para ver que é uma coisa realmente horrorosa. Precisamos aprender com essa experiência para sim, para não evitar os repeti-la. radicalismos, não é, professora? Sim, Eu sim. acho que o radicalismo é incompatível com a educação, né? Todos os radicalismos são incompatíveis com a educação e ficou aí essa lição histórica. Eu quero aqui, Sem professora, dúvida. lhe perguntar, né? Nós vamos ter agora uma aula de alemão gratuita que você ministra com muitíssima competência. Eu Obrigada, gostaria que Dani. você nos dissesse qual que é o objeto dessa aula, que será liberada agora gratuitamente para Que bom. todos os que estão aqui na live, para ver a professora Juliana em ação, né? Dando aula, Zupa, ensinando. Muito zupa. legal. Pessoal, esse é o material para quem, eu acredito que algumas pessoas aqui devem ter visto já a aula 1, então já conhecem, mas para quem não conhece, está aqui o livro. É o Schritte Internacional, é o material que a gente usa na rede pedagógica, excelente, da editora
Huber é uma editora já, assim, já está conceituada, renomada no mercado. E é um material que eu adoro. Já estamos aqui no NOI, que é novo, é edição nova. Então, a rede pedagógica está adotando a última edição, tá, gente? É um material excelente. Você pode estar fazendo alemão lá na China, entendeu? Lá no Japão, lá na Austrália, que é muito provável que a escola de alemão vá adotar o Schritter. Então, não é uma coisa que a gente escolheu assim aleatória, não. É um livro muito usado mundialmente. Na nossa aula 2, nós vamos ver algumas expressões, por exemplo, ich komme aus Brasilien, ich komme aus Brasilien, eu venho do Brasil. Vamos ver também, mein Name ist Juliana, meu nome é Juliana, por exemplo. Então, vamos aprender essas estruturas iniciais. Mein Name ist, ich heiße, eu me chamo, ich heiße, né? Vamos ver, por exemplo, ich bin, eu sou. Então, nós estamos num momento aqui da lição de apresentações. Nós aprendemos a falar quem nós somos e de onde nós viemos. Por exemplo, como eu disse, né? Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Eu venho da Alemanha. Ich komme aus Polen. Eu venho da Polônia. Aprendemos também o verbo sprechen, que é falar. Ich spreche Deutsch. Ich spreche English. Então, Edivaldo, é uma aula muito boa para a pessoa ela aprender a falar pelo menos umas 4 a 5 frases sobre si. Eu sou fulano, eu venho de tal país, eu falo tal idioma. Então, com essa aula, a pessoa já consegue se apresentar minimamente, né? E já passar uma informação a respeito de si mesma. Ah, muito bem. Então, gente, olha só. Nós vamos então fazer essa aula de 20 minutos. É bem divertido, é bem lúdico, né? Eu acho que alemão, tu pode pensar, nossa, mas é muito difícil, não vou aprender. Olha, Não. é rica a experiência, né? São sons muito legais, é uma língua muito bonita, né? Com os sons. Muito. Né? Os sons realmente do alemão, né? Os fonemas são encantadores. Então a gente vai lá assistir essa aula de 20 minutos e voltamos aqui em 25 minutos. Como é que você faz para acessar? Você vai, olha só, você vai no site idiomasead.com, clica lá em alemão, alemão básico. E você pode se inscrever ali e você vai ter acesso a 3 aulas gratuitas do curso de alemão básico. Então hoje será a aula 2. Vai, isso. Quem não fez a aula 1 pode fazer depois. Então estou convidando vocês, né, a fazer essas 3 aulas aí que são gratuitas, sem nenhum compromisso. E quem se apaixonar aí pela língua, quem se encantar, como eu me encantei, como a Juliana também se encantou, né? Apaixonadíssima. Apaixonadíssima pela língua, pelos sons também. Muito legal. Então, quem se apaixonar, pode pegar carona com a gente e fazer o curso aí até o final. Nós vamos colocar também o link aqui na bio, né, que é o cabeçalho do Instagram da Rede Pedagógica. E também nós temos, pessoal, esse perfil que a professora Juliana está utilizando e alimentando, que é o alemão.rp. O link do curso fica também direto lá. Você pode acessar esse perfil, clicar no link e se inscrever nesse curso que é maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai adorar. Zupa. Então Zupa, vamos lá, gente. professora. Vamos lá. E nós voltamos, não é isso? Sim, voltamos, claro. Voltamos sim daqui a 25 minutos. Daqui a 25 minutos, tá bom. Então vamos lá, a gente vai e a gente volta para falar um pouco mais de... Olha só, vamos falar aqui um pouco mais de... Olha só, mais de alemão. Vamos comentar um pouco as aulas, mas também vamos falar um pouquinho da Áustria e dessa figura extraordinária que é o Freud. Né? Sigmund Freud, uma pessoa extraordinária. Então a gente vai e a gente volta daqui a pouco. Ok, danke schön. Danke schön. Bis bald. Bis bald. Até daqui a pouquinho, pessoal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.